Olá, pessoal. Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos estudar a aula número 5 da disciplina de Eletricidade Básica. O título dessa aula é Configurações Mistas. Nas duas últimas aulas, nós estudamos o circuito série e o circuito paralelo. Então, eu coloquei aqui uma rápida comparação entre as características principais desses dois tipos de configuração. Vamos olhar primeiro o circuito série e depois o circuito paralelo. O que caracteriza para nós um circuito série? Como que a gente pode ter certeza que dois elementos estão em série? Na aula 3, eu disse para vocês que quando dois elementos estão em série, por eles passa sempre a mesma corrente elétrica. Além disso, uma outra análise que nós podemos fazer é com relação aos nós do circuito. Dois elementos que estão em série, por exemplo, R1 e R2 no circuito em série, eles têm que ter apenas um nó em comum. Então, por exemplo, o R1, ele está entre amarelo e laranja. O R2, ele está entre laranja e verde. Então, qual que é o único nó comum entre os dois? É o nó laranja. Então, ele só tem um nó comum e nesse nó comum, ou seja, no nó laranja, não pode ter mais nenhum outro elemento conectado nesse ponto. Nesse caso aqui, como não tem mais nada ligado ao nó laranja, com certeza R1 e R2 estão em série. Do outro lado aqui, o paralelo, nós comentamos que o que caracteriza um circuito paralelo é a mesma queda de tensão sobre todos os componentes que estão em paralelo. Além disso, nós podemos analisar se esses elementos, para estarem em paralelo, eles têm que ter dois nós comuns nas duas extremidades dele. Por exemplo, vamos analisar aqui o R1 e o R2 no circuito em paralelo. Os terminais de cima de R1 e R2 estão ligados ao nó roxo, eles são comuns. Os nós de baixo dos resistores R1 e R2, eles também estão conectados ao mesmo ponto, né? Os dois são nó de referência, os dois estão ligados aí ao terra. Então, R1 e R2 têm dois terminais em comum, o de cima no nó roxo e o de baixo no nó preto. Ou seja, com certeza, R1 e R2 estão em paralelo. Então, essa é uma análise rápida que nós fazemos para poder identificar se os elementos estão em série ou em paralelo. Vamos ver o quadro aqui, comparativo entre essas duas configurações? Então, eu coloquei aqui 4 quesitos para nós fazermos a análise. O primeiro é sobre resistência equivalente. Qual que é a resistência equivalente que nós aprendemos no circuito série? A resistência equivalente do circuito série é obtida simplesmente a partir da soma das resistências de todos os resistores que estão em série. Então, aqui nesse circuito da esquerda, como R1, R2, R3, R4 e R5 estão em série, para a gente obter o equivalente, basta somar esses 5 valores de resistência. Então, eu deixei genérico aí, nós fazemos a soma de R1 mais R2 até Rn, né? Se a gente tiver um valor hipotético N de resistores que estão em série. E no caso do circuito paralelo, como que é a resistência equivalente dele? A fórmula geral para a resistência equivalente é 1 sobre Rec é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até a soma aí 1 sobre Rn, se eu tiver N resistores em paralelo. Ou seja, nós podemos dizer que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências dos resistores que estão em paralelo. Essa é a fórmula geral que nós falamos, ela vale para qualquer situação que nós tenhamos resistores em paralelo. Nós conversamos na aula anterior, na aula 4,
que nós temos casos especiais, né? Que essa fórmula aqui se torna um pouco mais simples. Por exemplo, quando nós temos apenas dois resistores em paralelo, R1 e R2, nós podemos obter o equivalente fazendo simplesmente produto sobre soma, ou seja, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Esse é um caso especial. O segundo caso especial é para quando a gente tem N resistores em paralelo que são iguais, que têm o mesmo valor de resistência. Nesse caso, para você encontrar o equivalente, basta pegar o valor da resistência deles, que são todos iguais, né? E dividir pela quantidade de resistores que estão em paralelo. Por exemplo, se eu tiver 3 resistores em paralelo que valem 18 ohms, todos 3, para eu encontrar o equivalente, basta fazer 18 dividido por 3, que dá 6 ohms, o equivalente, certo? Então, essas são as duas fórmulas especiais, né, do paralelo, só que essa aqui que eu deixei aqui na tabela, ela é a geral, ela é a que vale para todos os casos. Continuando, o que nós sabemos a respeito de tensões no circuito série e no circuito paralelo? No circuito série, as tensões que são representadas aí por essas setinhas vermelhas, VR1, VR2, VR3, VR4 e VR5, elas são diferentes. Como que eu sei que elas são diferentes? Porque elas dependem do valor de resistência. Se eu tiver valores de resistência diferentes, eu vou ter tensões diferentes. Então, o que eu posso afirmar a respeito das tensões no circuito série? A única coisa que eu posso afirmar, quando eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões aqui, fazendo aquela, rodando, né, a malha fechada, igual nós combinamos lá na aula 3, a única coisa que eu posso afirmar é que a tensão da fonte, ela é igual à soma das quedas de tensão em cima de todos os resistores que estão em série. Então, nesse caso, V da fonte vai ser igual a VR1 mais VR2 mais VR3 até um VRN genérico aí, dependendo da quantidade de resistores que estão em série. E no paralelo? No paralelo, o que a gente pode dizer sobre as tensões? Todas as tensões são iguais. Como só tem 2 nós aqui no circuito paralelo, né? Todos os elementos, eles estão expostos, eles estão submetidos, né, à mesma diferença de potencial elétrico. O nó de cima é o mesmo para todos e o nó de baixo é o mesmo para todos. Ou seja, eu posso escrever que V fonte é igual a VR1, que é igual a VR2, que é igual a VR3, que é igual aí a todos os resistores que estão em paralelo, a tensão sobre todos os resistores que estão em paralelo, até um VRN qualquer. Correntes. O que nós podemos dizer a respeito de correntes? No circuito série, nós sabemos que só existe um caminho possível para a corrente poder fluir por ele, ou seja, só existe uma corrente nesse circuito. Todos os elementos do circuito série, eles passam, né, por esses elementos a mesma corrente, que eu escrevi aí como sendo I no circuitinho série. Então, nesse caso, eu posso dizer que o I da fonte é igual a IR1, que é igual a IR2, que é igual a IR3, que é igual à corrente de todos os resistores. E no paralelo, o que acontece com as correntes? No paralelo, as correntes não são iguais. No paralelo, os valores de correntes dependem dos valores de resistência de cada um dos resistores. Então, aqui no circuito paralelo, o nosso I da fonte, né, ele vai ser dividido em várias parcelas que fluem por cada um dos resistores. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, que nós aprendemos na aula 4, nós podemos dizer que a corrente total que passa pela fonte, o I fonte, ela é igual à soma de todas as correntes que descem aí pelos ramos dos resistores. Então, I fonte é igual a IR1 mais IR2 mais IR3 e assim sucessivamente. Bom, para finalizar, o que nós podemos dizer a respeito de potências? As potências, se vocês olharem aí na parte do série do paralelo,
a expressão está igual, né? Tanto no circuito série quanto no circuito paralelo, o que nós podemos afirmar a respeito de potências? Para o balanço final fechar, nós temos que ter que a potência total fornecida pela fonte tem que ser igual à soma das potências consumidas pelos resistores. Então, P fonte é igual a P1 mais PR1 mais PR2 mais PR3 mais PRN aí, dependendo da quantidade N de resistores que tem no circuito. Então, tanto para o série quanto para o paralelo, isso tem que ser verdadeiro. O único elemento que gera energia, né, no circuito, que fornece, né, energia é a fonte. Então, toda a energia fornecida por ela tem que ser igual à soma do que é gasto, consumido, né, por todos os resistores. Então, esse é um resumo rápido a respeito do que nós vimos sobre configuração série e paralela. Se houver ainda alguma dúvida sobre o que eu falei, estudem novamente a aula 3, que é só sobre circuito série, e a aula 4, que é só sobre circuito paralelo. E depois tirem as dúvidas comigo para a gente poder avançar para configurações mistas. Bom, pessoal, essas duas configurações que nós acabamos de falar, a série e a paralela, elas são as mais simples, né, que nós podemos observar. E até agora, nós estudamos circuitos que tinham apenas resistores em série e apenas resistores em paralelo. Só que um mesmo circuito elétrico, ele pode apresentar ao mesmo tempo elementos que estão em série e em paralelo. Então, o objetivo da nossa aula número 5 é a gente entender essas configurações mistas, a gente conseguir identificar quais elementos estão em série com quem e quais estão em paralelo com quem, para poder encontrar resistência equivalente e a corrente total da fonte que existe em circuitos de configurações que nós chamamos mistas, né? Tem esse nome porque mistura ao mesmo tempo resistores e elementos que estão em série e em paralelo. Então, para vocês poderem entender isso, é melhor a gente analisar por meio de exemplos. Então, eu vou fazer com vocês 3 exemplos diferentes, nós vamos fazer juntos, para vocês irem acompanhando o raciocínio e entendendo como que nós resolvemos. O primeiro circuito, então, que nós temos é esse daí. Nós temos 3 resistores, chamados de R1, R2 e R3, e temos uma fonte de tensão de 12 volts. Vamos começar a análise dele procurando o valor da resistência total equivalente dele. Só de olhar a configuração, nós podemos perceber que ela não parece nem a configuração puramente série, que nós aprendemos na aula 3, e nem a configuração puramente paralela, que nós aprendemos na aula 4, né? Então, ela é diferente. Para poder resolver configuração mista, eu sempre sugiro para vocês começarem pela etapa de identificar os nós que existem no circuito. Essa etapa é importantíssima para evitar erro. Então, usa lápis de cores diferentes, né, ou canetas, para poder identificar esses nós diferentes que existem. Vamos começar a análise, então? Olha só, nós temos aqui embaixo o símbolo que nós já aprendemos, que representa o terra, né, ou a referência do circuito, nosso 0 volt. Qual que é a região que o nó terra abrange? Então, vai abranger toda a região aí de baixo do circuito, né? Enquanto a gente não encontra nenhum elemento, a gente não muda o nó. Enquanto só tem fio, enquanto só tem traço, a gente considera como sendo o mesmo nó. Então, toda essa região que eu acabei de destacar aí com a linha preta mais espessa é nó de referência, nó terra. Vamos olhar a fonte. A fonte de 12 volt, o terminal de baixo dela está ligado na referência e o terminal de cima, logicamente, tem que estar em um nó diferente, né? Tem que estar num potencial, num nó diferente.
Lembrem-se que nó de um circuito é a região do circuito que tem um mesmo potencial elétrico, tem a mesma tensão, né? Então, todo esse ponto aí toda essa região que a gente destacou de preto, ela tem 0 volt no circuito. Agora, esse outro nó, que está no polo positivo da fonte, que eu acabei de destacar ele em azul, ele tem outra tensão, né? Ele vai ter uma tensão diferente do nó de referência. Toda essa região que está em azul tem uma mesma tensão, que é diferente da tensão de referência. Bom, então o R1, o lado esquerdo dele, está ligado ao nó azul, logicamente o lado direito dele nós vamos ter que ligar em outro nó. Qual nó que nós vamos ligar? Eu vou destacar ele aqui de laranja, tá? Então, esse nó laranja pega todo o restante do circuito, né? Que enquanto a gente não encontra componente, continua no mesmo nó. Então, toda essa região destacada em laranja tem o mesmo potencial elétrico, tem a mesma tensão. Esse é o conceito de nó. Bom, para a gente encontrar uma resistência só que substitua essas três, para a gente encontrar uma resistência equivalente desse circuito, a gente tem que analisar ele com bastante atenção e bastante cuidado. Vamos analisando os nós, porque aí a gente não erra. Sempre a análise, a gente começa do ponto mais distante da fonte para ir chegando nos pontos mais próximos, tá? A gente não vai começar fazendo um equivalente de R1 com ninguém. Até porque não dá para fazer esse equivalente. Eu pergunto para vocês, o R1, ele está em série com alguém do circuito? R1 está em série com R2? Cuidado, porque em um primeiro momento, quando a gente está começando a aprender essa matéria, a gente pode confundir esses conceitos. O R1 não está em série com o R2. Por que não? Olha só. O R1, ele está entre o nó azul e o nó laranja. O R2, ele está entre o nó laranja e o nó preto. Qual que é o nó comum entre R1 e R2? Eles têm apenas um nó em comum e esse nó é o laranja. Até aí tudo bem. Mas ao nó laranja não pode ter ligado mais nenhum elemento para eles estarem em série. Isso é verdade aqui? Aqui não é verdade, porque o resistor R3 também está ligado ao nó laranja, tá vendo? Então, R1 e R2 têm apenas um nó em comum, mas nesse nó comum tem outro elemento ligado que é o R3. Então, R1 e R2 não estão em série, tá? Só estaria em série se não existisse o resistor R3. Bom, se R1 não está em série com R2, logicamente também não passa por eles a mesma corrente, certo? Como que a gente faz a análise de corrente nesse caso? Olha só, a corrente total que sai da fonte, vamos desenhar ela aqui, saiu da fonte a corrente total, toda a corrente que saiu da fonte passa pelo resistor R1, certo? Quando chega nesse ponto aqui, vocês estão vendo que a corrente ela tem dois caminhos possíveis para poder seguir, ela tem opção. Então, a corrente que passa pelo resistor R1 não é a mesma corrente que passa pelo resistor R2. Nesse caso aqui, o que acontece? Uma parte da corrente que passa pelo resistor R1 vai descer aqui por R2, uma parte dela vai descer aqui, e o restante dela, a outra parcela, ela vai descer pelo resistor R3. Então, eu vou usar aqui a cor azul para identificar o restante aqui que desce pelo resistor R3. Então, vai descer aqui pelo R3 a outra parcela de corrente. Aí, aqui, essa corrente, né, que passa pelo R3 passa por aqui. Quando chega nesse pontinho, ela encontra com a corrente que desceu pelo resistor R2. Então, nesse ponto aqui, acontece o encontro das duas correntes. E a partir daqui, a corrente volta a ser a corrente total que passa pela fonte. Então, aqui ela volta a ser a corrente verde que eu tinha desenhado, né? Aí, fecha o caminho dela aqui, ó. Então, a corrente verde, ela passa pela fonte, ela é a mesma que passa por R1. Quando chega nesse ponto, ela divide aqui entre as parcelas
roxa e azul. Aí depois aqui embaixo elas se juntam novamente e volta a ser a corrente total para fechar o circuito, tá? Então, como a corrente que passa por R1 é diferente da corrente que passa por R2, é outra evidência que eles dois não estão em série, certo? R1 também não está em série com R3, pelo mesmo motivo que nós acabamos de falar. Existe um outro elemento aí ligado no nó comum deles, que é o R2, né? E também não passa a mesma corrente por R1 e R3. Então, nessa configuração, do jeito que está aqui, nós não temos nenhum elemento em série, ok? Um outro ponto que eu esqueci de falar para vocês até agora é a representação das resistências. Tá vendo que o símbolo da resistência para esse circuito, eu usei um retângulo? Esse retângulo aqui é uma possibilidade, uma segunda possibilidade de representar o resistor, tá? Até agora a gente tinha trabalhado com a resistência representada dessa maneira aqui, né? Mas uma outra possibilidade também é representar simplesmente por um retângulozinho, tá? É a mesma coisa. É o mesmo resistor que a gente está representando de forma diferente, tá? Então, não tem nada de diferente, não. É o resistor que a gente já conhece. Continuando, então, a nossa análise, como a gente acabou de concluir que ninguém está em série com ninguém ainda, a gente vai procurar agora componentes que estejam em paralelo. Vamos ver se tem algum elemento que está em paralelo com o outro. Vamos analisar primeiro o R1. O R1, ele está entre os nós azul e laranja. Nós sabemos que para dois elementos estarem em paralelo, é preciso que eles tenham os dois terminais em comum. O único elemento que está entre azul e laranja é o R1. Não tem mais ninguém, né, ligado entre azul e laranja. Então, R1 não está em paralelo com ninguém. Agora, olha o R2. O R2, ele está entre laranja e preto. E o R3? R3 também está entre laranja e preto. Eles têm os dois terminais em comum, né? Os terminais de cima deles estão ligados ao nó laranja e os terminais de baixo deles estão ligados ao nó preto. Como eles têm os dois terminais em comum, a gente conclui o quê? Que existe a mesma diferença de potencial entre os dois elementos, né? Existe a mesma tensão sobre os dois e eles estão em paralelo. Então, R2 e R3 estão em paralelo. Qual que vai ser a minha primeira etapa aqui? Eu vou encontrar a resistência equivalente do paralelo de R2 e R3. Vocês vão perceber que para resolver circuitos de configuração mista, é sempre mais interessante começar da região mais afastada da fonte e vai chegando aos poucos mais perto da fonte. A gente dificilmente começa a resolver o circuito com os resistores mais próximos da fonte. Nós começamos lá do fim e vamos chegando, vamos reduzindo ele até chegar próximo da fonte, ok? Então, os nossos resistores R2 e R3, quando nós fizermos o paralelo, para não confundir, para ficar mais clara a resolução, eu vou chamar o paralelo dos dois de RA, tá? Então, RA vai ser o resultado do paralelo entre R2 e R3. Qual que é a fórmula que eu posso usar para o paralelo? Eu poderia escrever que 1 sobre RA é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 8. E fazer a conta, né? Aplicando a fórmula geral da resistência equivalente do paralelo. Porém, como são só dois resistores que estão em paralelo, eu vou optar por usar a fórmula mais simples, aquela que vale apenas para a situação de dois resistores em paralelo, que é o quê? Produto sobre soma. Então, quem que vai ser o RA? Vai ser o produto de R2 vezes R3 dividido pela soma de R2 mais R3. Substituindo valores aí, o R2 vale 10 ohm, né? E o R3 vale 8 ohm. Então, fica 10 vezes 8 dividido por 10 mais 8. Então, nós temos 80 dividido por 18, fazendo essa conta, nós temos 4,4444 ohm como sendo o valor de RA. Então, quem que é RA?
é esse número que nós acabamos de achar. O que eu vou fazer agora com essa informação? Eu vou redesenhar o circuito. Quando nós trabalhamos com configurações mistas, é comum a gente ter que redesenhar o circuito várias vezes, tá? Então, sem preguiça, o que nós vamos fazer? Quem que é o RA? O RA não é o resistor que nós encontramos, que é equivalente a R2 e R3. Então, ao invés de redesenhar o circuito aqui embaixo, considerando a presença de R2 e R3, eu vou considerar apenas o resultado do paralelo dos dois. Então, entre o nó laranja e o nó preto, eu vou colocar agora só um resistor, ao invés de dois. E esse resistor vai ser o valor de RA, que é 4,4444. Então, olha só como que fica. O circuito fica menor. Eu continuo com a fonte de tensão sem mexer nela, continuo com o R1 sem mexer nele, só que no lugar dos dois resistores que estavam entre os nós laranja e preto, eu coloquei um nó só, um resistor só agora, que é o resistor de 4,4444 ohm. E agora, o que nós observamos no circuito do jeito que ele está desenhado aí? Agora, vocês concordam comigo que agora sim o R1 ficou em série com o RA? Por que o R1 ficou em série com o RA agora? Porque agora só tem um caminho para a corrente poder circular nesse circuito, né? Só existe um caminho fechado possível, que é justamente esse caminho aqui, né, no sentido horário, dentro da malha do circuito, e essa corrente, ela vai passar por todos os resistores e a fonte também, né, vai passar por todos os elementos do circuito, ou seja, todo mundo ficou em série aqui. Olha só o R1 e RA, quantos nós eles têm em comum? Eles só têm um nó em comum, que é o laranja. E tá vendo que não tem mais nada ligado aqui no nó laranja? Como não tem mais nada ligado no nó laranja, com certeza, agora sim, eles estão em série. Então, o que nós vamos fazer para poder continuar? A minha resistência equivalente agora vai ser simplesmente o série entre R1 e RA. Quando eu fizer o série entre os resistores R1 e RA, eu vou fazer simplesmente o quê? A soma, não é isso? Entre R1 e RA. Resistência equivalente de resistores que estão em série é obtida a partir da soma desses resistores. Então, meu RE aqui, nesse caso, vai ser R1 mais RA. Fazendo a soma de 7 mais 4,4444, nós chegamos no valor de resistência equivalente de 11,4444 ohm. Sempre que vocês estiverem resolvendo esses exercícios, usem 4 casas depois da vírgula, tá? Vamos trabalhar sempre com a aproximação de 4 casas depois da vírgula. E agora que eu tenho um RE só, que é o resultado desse série, o que eu posso fazer? Eu posso redesenhar o circuito mais uma vez, e no lugar de R1 e RA, eu vou colocar apenas um resistor, que é o resultado do equivalente dos dois que nós obtivemos. Então, olha só como que fica. Nós temos agora R1 em série com RA, que deu 11,4444, e eu coloquei o meu circuito agora apenas com esse resistor. Entendam que esse resistor aqui, que é o equivalente, ele vai ter o mesmo efeito, ele vai fornecer para nós um circuito equivalente, que possui o mesmo efeito que esse circuito original grande, que tinha 3 resistores. Então, nós conseguimos reduzir ele a partir de passos, né? Um passo de cada vez, senão a gente erra. E aí, a gente obteve um circuito equivalente com uma resistência apenas. Então, com base no raciocínio que nós acabamos de fazer, esse circuito que nós tínhamos inicialmente, ele é equivalente a esse circuito reduzido que nós encontramos com resistência equivalente de 11,4444 ohm. Observa que quando a gente reduziu o circuito, ele ficou apenas com 2 nós, que eram os nós aqui da fonte, né? O nó de baixo aqui do polo negativo da fonte permanece, que é o terra, e o nó ligado ao polo positivo da fonte, que é o azul,
também permanece no circuito equivalente. Agora, o outro nó, que é o laranja, ele não existe mais. Como esses dois circuitos são equivalentes, se eu quiser calcular a corrente que sai da fonte no circuito reduzido, eu tenho certeza que essa corrente ela é igual à corrente que sai da fonte no circuito original. Por que eu posso afirmar isso com certeza? Porque os dois circuitos, eles são equivalentes, né? Essa resistência equivalente que nós achamos, ela faz o mesmo serviço, né? Ela representa os outros 3 resistores que estavam na configuração inicial. Então, como que eu acho o I fonte? Logicamente, eu vou encontrar ele pela análise do circuito menor, que é mais fácil. No circuito menor, que só tem uma resistência, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que o V da fonte ele é igual a REC vezes I da fonte. Quem que é o V da fonte? 12 é igual ao REC, 11,4444 vezes I fonte. Como eu estou querendo obter o I fonte, o 11,4444 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo, então fica 12 dividido por 11,4444. Fazendo a divisão, a gente chega ao valor de fonte de 1,0485 ampere. Bom, essa corrente que está passando pela fonte, ela é a corrente total do circuito, a corrente que sai da fonte. Então, ela vale 1,0485 no circuito reduzido e também no circuito original. Vamos pensar no caminho que essa corrente percorre no circuito? Então, vou fazer aqui com vocês o caminho, ó. Começando aqui pela fonte, ela sai da fonte, não é isso? Ela vale 1,0485. Toda a corrente que passa pela fonte passa também pelo resistor R1. Ela é uma corrente, né? A corrente de R1 é igual à corrente da fonte. E essa corrente permanece sendo igual à corrente da fonte até esse ponto aqui. Quando chega nesse ponto, ela tem 2 caminhos possíveis, né? Ou ela desce por R2 ou ela desce por R3. Então, nós dizemos que uma parte dela vai descer aqui pelo R2, essa parte que eu estou representando aqui em verde, ela desce pelo resistor R2, e uma parte dela desce pelo resistor R3. Então, aqui eu vou desenhar que desce pelo resistor R3 de azul. Então, aqui o resto dela vai descer pelo resistor R3. Quanto que desce por R2 e quanto que desce por R3? É metade para cada uma delas? Seria metade, com certeza, se R2 tivesse o mesmo valor de resistência de R3. Se os dois valessem 10, ou se os dois valessem 8, ou se os dois valessem qualquer valor de resistência igual, aí com certeza metade da corrente ia descer num ramo e metade no outro. Porém, aqui, como não é igual, a gente não sabe ainda calcular esses valores de corrente. Nós vamos aprender em aulas futuras, tá? Continuando aqui o caminho da R3, olha só, eu tenho aqui a R3 fluindo até esse ponto aqui. Quando chega nesse ponto, a IR3 encontra com a corrente IR2, né? E nesse pontinho aqui, a corrente se junta novamente e volta a ser quem? 1,0485 ampere. Então, aqui eu volto até a corrente da fonte, que ela fecha o caminho dela aqui, certo? Então, esse é o caminho da corrente nesse circuito. Vamos agora ver um segundo exemplo de configuração mista. O que nós vamos fazer nesse circuito? Vamos fazer uma análise igual nós fizemos anteriormente. Então, vamos começar identificando os nós do circuito. Fazendo essa identificação, o primeiro nó que nós temos é o nó de referência, ali embaixo de novo, né? Eu vou mais uma vez destacar ele em preto. E vamos dar os nomes aí, vamos dar cores, né, para os próximos nós.
Então, esse próximo nó aqui, eu vou destacar ele em azul. Depois, eu tenho o nó amarelo. Entre o R2 e o R3, eu tenho outro nó, né, que é o verde. E tem o nó roxo entre R4 e R5. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 nós diferentes nesse circuito. Bom, como são 5 nós diferentes, vamos começar fazendo a análise para ver se a gente encontra alguém que está em série com alguém ou alguém que está em paralelo com alguém. Conforme eu disse, gente, começa sempre do ponto mais distante da fonte e depois você vai chegando mais próximo à fonte, tá? Esse caminho sempre é o que ajuda a gente a acertar. Se a gente quiser começar olhando os resistores mais próximos da fonte, a gente erra, tá? Bom, então olha aqui. Primeira pergunta que eu faço para vocês, uma análise geral, R1 está em série com R2? R1 não está em série com R2, porque não é a mesma corrente que passa por eles. Eles só têm o nó amarelo em comum, mas ao nó amarelo tem outro elemento ligado aqui, né, que é o R4. Então, R1 e R2 não estão em série, certo? R1 e R4 estão em série? Também não, pelo mesmo motivo, né? R1 e R4 têm um nó comum, que é o amarelo também, mas existe um outro elemento aqui, que é o R2, que também está ligado ao nó amarelo. Então, R1 também não está em série com R4, combinado? Vamos ver agora o R4 e o R5. Eles têm quantos nós em comum? R4 e R5. Vamos ver, o R4, ele tá entre amarelo e roxo, e o R5 tá entre roxo e preto. Então, eles têm um nó apenas em comum, que é o roxo. Nesse nó comum, não existe mais nada ligado. Então, com certeza, R4 e R5, eles estão em série. Eu posso juntar os dois aqui em um só, fazendo a resistência equivalente do série, né, dos dois. Essa resistência equivalente do série, para ficar mais clara a resolução, eu vou dar um nome para ela. Eu vou chamar ela de RA. Então, quem que é RA? É o série de R4 e R5. Como que a gente acha o equivalente de série? Somando R4 mais R5. Então, nesse caso, o RA vai ser 1 mais 3, o RA vai ser 4 ohm. O que eu vou fazer agora? Embaixo, eu vou redesenhar o circuito, considerando, ao invés de R4 e R5, eu vou considerar a presença apenas de RA. Então, olha só, quando nós fazemos o desenho, eu vou colocar o RA entre o nó amarelo e o nó preto. Onde que começa aqui o equivalente que nós fizemos? Nós não fizemos o equivalente entre R4 e R5? Então, a parte aqui que eu coloquei para dentro do equivalente começa no nó amarelo e termina aqui no nó preto, certo? Quando a gente faz a resistência equivalente de dois elementos que estão em série, um nó some, um nó desaparece. Então, nesse caso aqui, o nó roxo, ele vai sumir quando a gente fizer o equivalente de R4 com R5. A gente somou os dois e deixou eles na forma de um só. Então, eu vou continuar tendo o nó amarelo, vou continuar tendo o nó preto no circuito de baixo, mas o nó roxo vai sumir. Então, olha só como que vai ficar. Eu coloquei aqui essa parte do circuito antes aqui do série, né, do RA, permanece a mesma coisa, não mexi em R1, não mexi em R2, não mexi em R3. Agora, aqui, eu coloquei RA igual a 4 ohm. Observa que nesse circuito de baixo, não existe nó roxo. Na parte de cima do RA, eu tenho o nó que era o amarelo, e na parte de baixo do RA, eu tenho o nó que era o preto, certo? Então, eu abarquei aí toda essa região dentro desse traçado em verde pontilhado no circuito de cima, eu represento ele só com o resistor de 4 ohm, que eu chamo de RA, no circuito de baixo, ok?
Bom, uma vez que nós já fizemos o série aí do R4 com R5, vamos ver o que mais que dá para fazer. Olha agora o resistor R2 e o resistor R3. R2 e R3 têm quantos nós em comum? Vamos ver. O R2 ele está entre amarelo e verde, e o R3 está entre verde e preto. Eles têm apenas um nó em comum também. Nesse nó em comum, que é o verde, tem mais algum elemento ligado a ele? Não tem. Então, eu posso ter certeza, mais uma vez, que R2 está em série com o R3, não é isso? Então, se eu fizer aqui o série dos dois, eu posso substituir esses dois por um só, que eu vou chamar de RB. Quem que é RB? Como estão em série, né? Vai ser a soma de R2 com R3. Então, vai ficar 4 mais 2, o RB vale 6 ohm. Na hora que eu for redesenhar o circuito agora de novo, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o RB, que é esse resistor equivalente de 6 ohm, entre o nó amarelo e o nó preto, aqui embaixo. Quem que vai sumir agora? O nó comum, né, dos dois elementos que estavam em série, que era o verde, ele acaba de sumir. Então, quando a gente faz a resistência equivalente de dois resistores em série, um nó some do circuito. Agora sim, então, vou mostrar para vocês o desenho. No lugar de R2 e R3, eu vou colocar o RB entre os nós amarelo e preto. Aí está, então, o RB. Bom, agora nós já temos um circuito menor do que a gente tinha no começo, né? O que sobrou aí? Vamos fazer a análise agora do RA com RB? Lembrando que o RA é o resultado do série de R4 e R5, e o RB é o resultado do série de R2 com R3. O RA, ele está entre o nó amarelo e preto, e o RB também está entre amarelo e preto, ou seja, eles têm dois nós em comum. Eles têm a mesma diferença de potencial entre eles. O que isso significa? Significa que os dois estão em paralelo. Então, se os dois estão em paralelo, eu vou encontrar uma resistência equivalente que vai substituir os dois. Então, eu vou chamar essa resistência equivalente de RC. Como que é o paralelo aqui do RA com o RB? Posso usar a fórmula simplificada, né, de produto sobre soma, porque existem só dois resistores em paralelo. Então, eu vou fazer RA vezes RB, dividido por RA mais RB. Jogando valores, eu vou ter 6 vezes 4, dividido por 6 mais 4. 6 vezes 4 é 24, 6 mais 4 é 10. 24 dividido por 10, eu tenho uma resistência RC, equivalente aí do paralelo, de 2,4 ohm. Ótimo, vou fazer mais um desenho embaixo, reduzindo, né, RA e RB para um resistor só, que vai ser o RC. Gente, nota que quando a gente faz o paralelo, nenhum nó desaparece. Quando a gente faz o série, o nó que está no meio dos dois, ele some, né? Ele desaparece. Quando a gente faz o paralelo, nenhum nó desaparece. Nem o nó amarelo vai desaparecer, nem o nó preto vai desaparecer. A única coisa que vai acontecer é que, antes, nesse circuito aqui de cima, nós temos dois elementos entre nó amarelo e nó preto. Nós temos o RA e o RB. E no meu desenho aqui de baixo, agora, eu vou ter só um elemento entre amarelo e preto, que é o RC, certo? Bom, agora o circuito ficou pequeno de novo, né? O que a gente observa? Agora sim, o R1 está em série com o RC, porque ele só tem um nó em comum, que é o amarelo, e nesse ponto aqui, que é o nó comum, que é o amarelo, não tem mais nada, nenhum outro elemento ligado, né? Então, é a mesma corrente que passa por todos os elementos, a gente só tem uma corrente nesse circuito agora, que é a corrente do circuito série aqui, né, que vai percorrer todos os elementos. Então, eu posso fazer a resistência equivalente como o série de R1 e RC. Vamos somar R1 mais RC, dá 2 mais 2,4, nós temos uma resistência total equivalente de
4,4. Agora, nós podemos desenhar mais uma vez esse circuito colocando um resistor só. Então, aí está ele. Ficou a fonte de 32 volts e a resistência total equivalente de 4,4 ohm. No circuito simplificado, só sobraram dois nós, que eram o nó do polo negativo e do polo positivo da fonte, né? O nó preto e o nó azul. Bom, então esse era o exemplo da configuração mista 2. Ele originalmente tinha 5 nós diferentes e agora nós reduzimos ele para um circuito que tem apenas 2 nós e um resistor só. Mais uma vez, se a gente quiser calcular a corrente que flui pela fonte desse circuito, o I-fonte, se a gente calcular a I-fonte no circuito menor, vai ser igual ao I-fonte do circuito maior, já que os dois são equivalentes. Então, nós podemos escrever V-fonte é igual a REC vezes o I-fonte. No lugar de V-fonte, eu coloco 32, é igual a 4,4 vezes o I-fonte. O I-fonte está multiplicando 4,4, passo 4,4 dividindo, né, para o outro lado, fazendo a divisão de 32 por 4,4, o I-fonte vale 7,2727 ampere. Então, esse 7,2727 é a corrente elétrica que flui pela fonte do circuito. Essa corrente elétrica, conforme a gente já comentou, qual que é o caminho dela? Vamos pensar. Ela passa aqui pela fonte, o 7,2727, toda ela passa pelo resistor R1, então a corrente que passa pelo resistor R1 é igual à corrente da fonte. Quando chega nesse ponto aqui, acontece, né, uma divisão de correntes. Então, o que vai acontecer nesse ponto? Um pouco dela desce aqui pelo resistor R2, e a corrente que passa pelo resistor R2 é a mesma corrente que passa pelo resistor R3. Lembra que nós falamos que eles estão em série? Então, a mesma que passa por um passa pelo outro. Beleza, essa é a corrente aqui que passa por R2 e R3, que eu coloquei em azul escuro. Agora, do outro lado, eu vou colocar em laranja a corrente, né, a outra parcela da corrente da fonte, que vai aqui passar por outro ramo. Essa outra parcela que eu tô desenhando aqui de laranja, gente, ela vai passar por R4 e também vai passar por R5. As duas, R4 e R5 aqui, eles estão em série, né? Então, ela vai passar por todo esse caminho. Quando chega nesse ponto, ela se junta novamente com a parcela ali azul escura. Quando acontece a junção da parcela azul escura com a parcela que eu desenhei em laranja, essa corrente aqui volta a ser o 7,2727, né, que eu estava desenhando ali de vermelho. Então, aqui nós temos a corrente da fonte fechando o caminho dela aqui. Então, toda essa região que eu coloquei em vermelha, ela vale 7,2727. Agora, quanto que vale essa corrente que está descendo em azul e em laranja, nós vamos aprender a calcular futuramente. O último exemplo aí que eu vou fazer com vocês sobre configuração mista, por enquanto, é esse circuito aí. Esse circuito, ele tem 8 resistores diferentes. Então, vamos tentar encontrar um resistor só equivalente que substitui o efeito desses 8 resistores. Iniciando, então, pela identificação dos nós, vamos olhar lá o nó de referência, né, que é o terra. Eu vou destacar ele em preto. Aí, o polo positivo da fonte está ligado em um outro nó, que está em laranja. Em seguida, nós temos o nó roxo, nós temos o nó amarelo, o nó azul e o nó vermelho. Então, nós temos, nessa configuração, 6 nós diferentes. Bom, fazendo a análise do circuito de uma forma geral, começando sempre do ponto mais distante da fonte, para depois a gente ir chegando próximo à fonte, nós temos o resistor R6 e o resistor R7, né? Lá no final.
O que está acontecendo com esses dois resistores, R6 e R7? Vamos ver? O R6, ele está entre amarelo e azul, e o R7 está entre azul e vermelho. Quantos nós eles têm em comum? Apenas um nó. Então, logicamente, em paralelo eles não estão, né? Em paralelo teria que ter os dois nós comuns. Se eles têm apenas um nó em comum, a gente continua em análise. Nesse nó comum, que é o azul, existe outro elemento conectado? Não existe. Tá claro aí que a mesma corrente, né, que vai passar pelo R6, vai passar também pelo R7. Não tem nenhum outro elemento ligado no nó azul. Então, com base nisso, nós concluímos que R6 e R7 estão em série. Então, a primeira conta que eu vou fazer aí é a resistência equivalente do série de R6 e R7. Eu vou chamar essa resistência equivalente de RA. Como que nós calculamos RA? RA é simplesmente a soma entre R6 e R7. Então, vai ser 7 ohm mais 5 ohm, RA vale 12 ohm. Vamos redesenhar, então, agora esse circuito. Quem que vai sumir agora, na hora que a gente fizer o desenho? O nó azul, ele vai sumir. Por quê? O resistor equivalente, RA, de 12 ohm, nós vamos colocar ele entre o nó amarelo, que era o primeiro terminal aqui do R6, e o nó vermelho, que era o último terminal do R7. Quando a gente faz o série, um dos nós some, né? O nó do meio some. Então, o azul vai sumir agora. Vamos ver como que vai ficar? Então, eu coloquei aí o RA, que a gente acabou de achar, 12 ohm, entre amarelo e vermelho. O circuito já muda a cara dele, né? Bom, agora que o nó azul sumiu, o RA está entre amarelo e vermelho, a gente continua a análise. O que nós observamos aí? Vocês concordam que R4 está entre amarelo e vermelho, R5 está entre amarelo e vermelho e o R6 também está entre amarelo e vermelho? O que nós concluímos? Que R4, R5 e RA, eles estão em paralelo. Como que eu acho a resistência equivalente dos resistores que estão em paralelo? Eu posso usar a fórmula geral, né, da resistência equivalente em paralelo, que é o quê? Então, eu vou chamar esse paralelo que eu vou encontrar de RB. Quem que vai ser o RB? 1 sobre RB é igual a 1 sobre R4, mais 1 sobre R5, mais 1 sobre RA. Continuando aí, jogando valores, 1 sobre RB vai ser 1 sobre 12, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 12. O MMC, que nós podemos fazer aí, entre 12 e 8, é 24. Então, eu vou ter 24 dividido por 12 dá 2, vezes 1 dá 2, que tá aqui. 24 dividido por 8 dá 3, vezes 1, 3, tá aqui. 24 dividido por 12 dá 2, vezes 1, 2, tá aqui. Então, fazendo a soma em cima de 2 mais 3 mais 2, nós temos 7, né? Então, 1 sobre RB é igual a 7 sobre 24. Cuidado, porque é 1 sobre RB que é isso, tá? Não pega a calculadora e faz 7 dividido por 24 e fala que isso é RB, que aí você erra. 1 sobre RB, que é 7 dividido por 24. O que nós podemos fazer aí? Nós podemos multiplicar cruzado, né? Eu posso fazer que 7 vezes RB é igual a 1 vezes 24. Agora, eu passo o 7 que está multiplicando RB para o outro lado, dividindo. Vai ficar RB igual a 24 dividido por 7. Fazendo a conta, nós chegamos ao valor de RB, que é 3,4286 ohm. Então, eu vou substituir essas três resistências por uma só, RB, que vale 3,4286. Gente, tem outra forma também para encontrar RB. Nós já encontramos RB, não precisa fazer das duas formas diferentes. Eu só vou fazer o RB por outra maneira para vocês se habituarem mais com esse tipo de cálculo, tá? Só para mostrar para vocês.
que nós observamos? Nós não temos 3 resistências que estão em paralelo? Olha que 2 delas têm o mesmo valor. Olha só, R4 e RA têm o mesmo valor. As duas valem 12 ohm. O que eu posso fazer então? Como eu tenho 2 resistores iguais que estão em paralelo, o resultado do paralelo dos dois é o valor de resistência deles dividido por 2, não é isso? Porque os dois são iguais. Então, eu sei que o paralelo entre R4 e RA é 6 ohm. Olha só, eu escrevi aí, como R4 e RA possuem o mesmo valor de resistência, que é 12, nós podemos achar esse valor de paralelo fazendo 12 dividido por 2, que é 6 ohm. Aí você pensa o seguinte, mas o R4 não está do lado do RA. Não tem problema, tá? É só o jeito que a gente usou aqui para desenhar o circuito. Todos esses 3 elementos aqui, eles estão entre amarelo e vermelho. Então, tanto faz você começar a fazer o R4 em paralelo com o RA primeiro, para depois fazer o paralelo do resultado com o R5, tá? Tanto faz, não tem problema nenhum. A gente poderia fazer R5 em paralelo com o RA e depois o resultado disso fazer o paralelo com o R4. O importante é você fazer o paralelo dos 3. A ordem que você vai usar não influencia o resultado. Então, eu fiz primeiro, porque estava mais fácil, o paralelo do R4 com o RA, que deu 6, e agora eu tenho que fazer o quê? O paralelo do 6, que é o que sobrou aí, com o R5, que é 8 ohm. Aí, como eu vou fazer agora o paralelo de 6 com o R5, como sobraram só 2 resistores, eu posso aplicar a fórmula simplificada de produto sobre soma. Então, eu fiz 6 vezes 8, dividido por 6 mais 8. Dá 48 dividido por 14, RB dá os mesmos 3,4286 que a gente tinha encontrado na tela anterior usando a fórmula geral. Então, tanto faz, você escolhe o jeito que você prefere, tá? Só tô mostrando 2 possibilidades diferentes. Essa parte aqui fica mais rápida porque os 2 de 12 aqui a gente pode substituir por um só de 6. Aí, o resultado de 6, a gente faz o paralelo com o 8. Bom, continuando então, como nós encontramos RB 3,4286, eu redesenhei o circuito e entre os nós amarelo e vermelho, eu coloquei um resistor só, que foi o resultado do paralelo dos 3. O que a gente observa agora? Olha só, estão vendo que R3, RB e R8 são 3 elementos que estão em série? Por que eles estão em série? Porque passa a mesma corrente, né, pelos 3. A corrente que passa pelo R3, ela não tem outro caminho, vai ser a mesma corrente que vai passar pelo RB e pelo R8, e pela fonte também, né? Bom, como que eu tenho certeza que o R3 está em série com o RB? Eles só têm um nó em comum, que é o amarelo, e no nó amarelo não tem mais nada ligado. Como que eu tenho certeza que o RB está em série com o R8 agora? Ele só tem um nó em comum, que é o vermelho, e no nó vermelho não tem mais nada ligado. Então, com certeza, R3, RB e R8 estão em série. Então, eu vou fazer aí o resultado do série dos 3 e vou chamar esse valor de RC. Como que a gente encontra o série de 3 valores de resistor diferentes? Nós pegamos e somamos, né, eles, R3 mais RB mais R8. Então, vai ficar 3 mais 3,4286 mais 1. Fazendo a soma dos 3, a gente obtém 7,4286 ohm. Agora, gente, quando a gente vai redesenhar o circuito, tirando esses 3 resistores e substituindo por um só, o que a gente vai observar? O resistor equivalente RC, ele vai ser colocado entre aqui, ó, o nó roxo e o nó preto. Quem que vai sumir agora? Como a gente tinha 3 elementos em série aqui, tanto o nó amarelo vai sumir no próximo desenho e o nó vermelho também vai sumir no próximo desenho. Nós vamos colocar uma resistência só entre o começo aqui da região que a gente pegou para fazer o paralelo, que era o roxo, e o final da região, que era o preto, certo? Então, mais uma vez, desenhando novamente, a gente tem o RC aí
colocado entre os nós roxo e preto. Bom, agora nós só temos 3 resistências nesse circuito. Vamos olhar o que está acontecendo com elas? Olha R1 e R2. R1 está entre laranja e roxo. R2 também está entre laranja e roxo. Se R1 e R2 estão entre laranja e roxo, ou seja, se eles têm 2 terminais em comum, o que a gente conclui? Que eles estão em paralelo. Então, eu posso fazer o paralelo dos dois aqui, e eu vou chamar esse paralelo de RD. Como são dois, posso usar a fórmula do produto sobre soma. Então, vai ficar R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. 4 vezes 2 dividido por 4 mais 2. Fica 8 dividido por 6. Nós temos um resultado de 1,3333. Na hora que a gente for redesenhar, então, a gente vai colocar o RD entre o resistor laranja e o nó laranja, né, desculpa, e o nó roxo. Quando a gente faz paralelo, nós não somem, né, a gente só reduz aqui que a gente tinha 2 resistores entre laranja e roxo por um resistor só entre laranja e roxo. Então, aí ficou o RD entre laranja e roxo, 1,3333, e o RC que a gente já tinha calculado entre roxo e preto. O que a gente faz agora? Agora todos os elementos estão em série, né? Entre RD e RC só existe o nó roxo em comum, não tem mais nada ligado no nó roxo, então eles estão em série. Fazendo série aí para encontrar a resistência equivalente final, a gente soma o valor de RC e RD. Então, fica 1,3333 mais 7,4286. Fazendo a soma dos dois, a gente chega a uma resistência equivalente de 8,7619. Desenhando, então, o último circuito, que tem uma resistência equivalente só. Agora, a gente só ficou com 2 nós, né? O nó laranja, que é do polo positivo da fonte, o nó preto, que é do polo negativo, e a resistência equivalente de 8,7619. Então, esse era o exemplo da configuração 3. Nós conseguimos reduzir esses 8 resistores aí em um resistor só, equivalente, né, de 8,7619. Pensando novamente no cálculo da corrente da fonte, o I-fonte, que é o mesmo valor nos dois circuitos, porque eles são equivalentes, a gente pode usar que o V da fonte é o REC vezes o I da fonte. Então, vai ficar 60 é igual a 8,7619 vezes o I-fonte, passa 8,7619 dividindo, fazendo 60 dividido por 8,7619, nós temos o valor de fonte que é 6,8478 ampere. Então, essa corrente é a corrente que flui pela fonte dessa configuração. Bom, pessoal, então, eram esses os exemplos que eu pensei em inicialmente mostrar para vocês sobre configuração mista. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, participem dos chats para tirar as dúvidas comigo e façam as atividades propostas para ver se de fato vocês compreenderam o raciocínio, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais!